Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, eu quero trazer algumas notícias para a gente poder interagir um pouco, o clima está pesado, então vamos falar então com relação a especulações, reforços, para a gente poder ficar um pouco mais alegre aí. Ontem o dia do Vasco da Gama foi muito pesado com relação a esses problemas aí, referente a penhora, bloqueio de dinheiro. Me acompanhem até o final, por gentileza, que eu vou passar algumas notícias para vocês. Independente do Vanderlei Luxemburgo continuar no Vasco da Gama ou não, Vanderlei, que está sendo especulado lá no Santos e no Palmeiras, o planejamento do Vasco tem que continuar. Essa situação referente a penhora, bloqueio, ela vai ser resolvida. E o Vasco precisa ir ao mercado. O Vasco já está dispensando alguns jogadores. Hoje, por exemplo, o Richard já voltou para o Corinthians. Outros jogadores chegam no Vasco da Gama, voltando de empréstimo. O Lucas Santos, ele não teve a opção de compra exercida pelo CSKA Moscou e volta para o Vasco da Gama. Considero até um belo reforço aí, este menino, que ao meu ver poderia ter sido aproveitado de uma melhor forma. E alguns nomes são especulados no Vasco da Gama. E pasmem os senhores. Hoje, uma notícia fresquinha que saiu lá do Diário Carioca. Após o Vasco especular alguns nomes do Cruzeiro, como Dedé e como Thiago Neves, entrou em pauta, segundo o Diário Carioca, o nome do atacante Fred. O Vasco, segundo o Diário Carioca, teria interesse no atacante Fred do Cruzeiro. O mesmo Fred que teve uma passagem aqui pelo Fluminense, né? A torcida do Vasco, se a gente for fazer uma pesquisa, 99,9% rejeita esse nome, devido à rivalidade que foi muito criada na época que ele jogava aqui no Fluminense. Então, a título de informação, segundo o Diário Carioca, Fred seria um nome aí, mais um nome especulado no Vasco da Gama. Quando a gente fala de especulações, meus amigos, não quer dizer que o jogador vem, é uma coisa subjetiva. Aqui a gente repassa as notícias para poder dividir com os amigos. E faço questão de dar a fonte de onde saiu essa notícia. Outro atacante que ganhou respaldo aí ontem foi o Ricardo Oliveira. Atacante lá do Galo Mineiro, não deve permanecer no Galo, já tem uma certa idade. Para mim seria um bom reforço, até porque hoje o que o Vasco tem é muito pouco, é uma posição muito carente no ataque. Evidente, são especulações, são jogadores com salários altíssimos que hoje, ao meu ver, é inviável a gente trazer para o Vasco da Gama. Mas a gente passa essas notícias a título de conhecimento. Sempre bom deixar claro aqui. O Vasco, segundo estão comentando na internet, o nome que estava sendo especulado do Vasco da Gama, o Alex Teixeira, ele teria acertado a sua transferência para o Corinthians. Esse jogador, segundo o Fox Sport, o jornalista Leandro Quesada, ele informou que o Andrei Sanches teria fechado aí com o Alex Teixeira por um ano, por empréstimo,
O Vasco foi muito lento na situação e parece que a gente vai ter o Alex Teixeira no rival ano que vem. Boa notícia, o BMG está para trazer o Barcelona de Messi, Griezmann, Suárez, entre outros jogadores, para vir fazer amistosos aqui no Brasil. Os times contemplados para esses amistosos seriam Vasco da Gama, Atlético Mineiro e Corinthians, que são patrocinados pelo BMG. Então o BMG queria fazer uma Copa aqui no Brasil, Copa BMG, e trazer o Barcelona em 2022 para poder jogar este torneio aqui no Brasil. Não tem uma data ainda definida por causa do calendário europeu, que é bastante puxado, mas há essa possibilidade aí. Seria muito bom a gente poder assistir o Barcelona de perto, ver o Vasco jogando aí com o Barcelona, e não só o Vasco da Gama, mas outros clubes do futebol brasileiro, para poderem ter as suas marcas aí em mais evidência no mundo inteiro. Então, meus amigos, essas foram as notícias momentâneas. Mais tarde tem várias notícias. Para o vídeo da noite não ficar muito longo, eu já trouxe algumas notícias em primeira mão para vocês, para a gente poder dividir um pouco do que está acontecendo no Vasco da Gama. Estamos atentos com relação a essa situação de salário dos funcionários do Vasco da Gama. A gente precisa cobrar, a gente precisa ficar em cima para que tudo seja equacionado. Nosso planejamento passa aí pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que está sendo assediado aí por outros clubes do futebol brasileiro. Então é bom o Vasco se mexer, é bom o Vasco fazer logo o planejamento para 2020, para não acontecer o que aconteceu em 2019. A gente precisa traçar metas, porque o Vasco tem competições aí importantíssimas, como a Copa do Brasil, que rende muito dinheiro, como a Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e o Estadual. São 4 competições em 2020, onde o Vasco da Gama precisa entrar como protagonista no futebol brasileiro. Valeu, meus amigos. Vasco neles, mais tarde estamos juntos e valeu.